Oi, sou! Vocês estão bom? E aí? Meu nome é Tainá Dias, esse aqui é o canal Psi Sem Tabus e na semana passada eu fiz o primeiro vídeo apresentando um pouquinho melhor para vocês sobre o canal e o que seria tratado aqui. E essa semana a gente vai para o nosso vídeo de conteúdo oficial e eu não poderia ter escolhido um tema melhor para poder falar, né? Para trazer como um tabu, já que esse tema é um tabu na nossa sociedade há milhares de anos. Então vamos para o nosso primeiro vídeo oficial com conteúdo do canal Psi Sem Tabus. E o nosso assunto de hoje é o uso de drogas. E por que eu escolhi falar sobre esse assunto? Primeiro, por ele ser um tabu há milhares de anos na nossa sociedade e ser registrado há mais de 5.000 anos. Ou seja, 5.000 anos que as pessoas fazem uso de substâncias lícitas e ilícitas que alteram a consciência, e também por ser um tema que eu gosto de falar, já que eu trabalho com redução de riscos e danos, né, que é uma estratégia de saúde voltada para o cuidado com as pessoas que escolhem fazer o uso de drogas. Sim, existem pessoas que escolhem fazer o uso de drogas, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre aqui no vídeo. E outro motivo também é porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC, sobre o uso de drogas. Foi um trabalho em conjunto com duas parceiras incríveis e a gente conseguiu 100% de aprovação, falando sobre o uso de drogas na contemporaneidade, associando um pouquinho aí a psicologia existencial, né? Então, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito da história do uso de drogas. Existe uma lenda de que há 5.000 anos atrás, em uma tribo na África, algumas pessoas saíram em caça e encontraram alguns animais, uns javalis, que depois que comiam uma planta, eles ficavam com um comportamento um pouco diferente. Ficavam mais calmos, alguns começavam a correr desordenadamente e tudo mais. Então, uma das pessoas que estavam ali na caça resolveu experimentar aquele arbusto para ver o que acontecia. E aí levou para as outras pessoas da tribo também, e aquilo causava uma sensação de entorpecimento. Com isso, né, um curandeiro ele já começou a falar que tinha relações com divindades e tudo mais, e a partir dali eles começaram a usar em espécies de ritos religiosos, né? Depois disso, tiveram alguns outros registros do uso de drogas, e 450 anos antes de Cristo foi registrado o uso de maconha dentro de algumas saunas, porque falavam que criava uma sensação eufórica de relaxamento ali naquelas pessoas, né? Então eles traziam que aquele vapor, ele era um vapor que era um calmante, tinha um efeito relaxante e que era legal de ser utilizado. Apenas no século XX é que a gente começou a tratar o uso de drogas com o proibicionismo, né? E aí começaram a surgir várias leis, guerras às drogas e tudo mais. O mercado do uso de drogas, ele movimenta cerca de 1,5 trilhões de dólares ao ano. É um valor muito alto, gente. E talvez até por isso que alguns governos e tudo mais escolham não trabalhar a legalização, né, até mesmo a descriminalização do uso, já que isso arrecada muito dinheiro por fora. E convenhamos, a gente sabe que essa galera também ganha um ali em cima. Não vamos falar mentira aqui nesse canal não, tá? A gente vai falar só verdades, e verdades que são tabus e que são absurdas, e enfim. Dentro do uso de drogas, existem algumas que são mais conhecidas, como a maconha, por exemplo, o tabaco. A cafeína, sim, a cafeína ela é também uma substância que altera a consciência, então ela também é uma droga, por mais que algumas pessoas digam que não. O LSD, a heroína, o crack, né, o MDMA e diversos outros que alteram o nosso nível de consciência, né? E dentro desse uso de drogas, existem 3 classificações principais para a gente definir o tipo de substância. Esses 3 tipos principais, eles são as drogas depressoras do sistema nervoso central, as estimulantes do sistema nervoso e aquelas que são perturbadoras, ou seja, que causam efeitos de alucinação.
E aí a gente ainda tem a classificação do que é lícito e do que é ilícito, né? Geralmente, drogas lícitas são drogas que também são usadas em medicamentos e são drogas receitadas em consultórios médicos, enquanto as drogas ilícitas são aquelas drogas que são comercializadas de forma ilegal, que não são comercializadas de forma regular. E também não tem nenhum tipo de órgão que regulamenta, né, a produção, como, por exemplo, a Anvisa, que regulamenta a produção de alguns medicamentos. E onde a psicologia entra nisso tudo, né, gente? A psicologia, ela entra no cuidado, ela entra nas estratégias que a gente desenvolve para poder acolher essas pessoas que fazem o uso, as pessoas que escolhem fazer o uso, as pessoas que entram num tipo de dependência química também por causa do uso de drogas, e a gente está aqui para isso, para poder cuidar, para poder incentivar o autocuidado, para poder informar, para poder conscientizar as pessoas dos riscos do uso, dos danos do uso e poder oferecer estratégias para que essas pessoas elas possam ter um nível de saúde um pouquinho melhor, né, quando elas fazem uso de determinadas substâncias. Além disso, né, a ciência hoje ela já nos permite avanços enormes para a nossa saúde. E um desses avanços é inclusive as pesquisas relacionadas ao uso de drogas. Diversos institutos no mundo hoje pesquisam o uso de microdosagem de algumas substâncias como o MD e a psilocibina, que é encontrada no cogumelo, para tratamento de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Que difícil de falar isso. Essas pesquisas elas são realizadas com o intuito de trazer melhorias, né, para a nossa saúde. E a gente sabe que o que diferencia uma droga de um remédio é basicamente a dosagem. Um remédio, se você usar ele em alta quantidade, ele também vai ter um efeito que não é legal, que não é esperado no seu organismo. E por que hoje existem diversos pesquisadores que tentam, né, trabalhar com a legalização, a descriminalização do uso de drogas? Primeiro porque se é proibido, não existe nada que possa regulamentar esse uso, que possa cuidar desse uso. Então chega todo tipo de substância para as pessoas que usam, substâncias que não são de fato aquilo que está ali na substância. Por isso que hoje em dia existe testagem para poder ver se realmente é aquilo mesmo ali que você está usando. E porque a gente sabe que é impossível proibir totalmente o uso de drogas. O álcool também é uma delas. E a gente vê que tem anos e anos e anos que isso existe na nossa sociedade, que isso existe na humanidade. E o homem, ele usa como uma estratégia de relaxamento, como uma fuga, como uma estratégia para lidar com toda essa confusão que é a vida. Então, é claro que a gente precisa de falar sobre cuidado, a gente precisa de falar sobre a dependência química, a gente precisa falar sobre várias estratégias, mas a gente não pode negar que as pessoas elas usam drogas e elas vão continuar usando drogas e elas usam em todos os ambientes. Não é só em festa de música eletrônica, não é só em festivais. As pessoas elas usam drogas em todos os lugares e a gente precisa começar a normalizar esse uso, porque se a gente não normaliza, a gente não cria estratégia de cuidado, e se a gente não cria estratégia de cuidado, cada vez mais pessoas vão começar a sofrer por causa do uso de substâncias sem o devido conhecimento. A psicologia existencial, ela fala muito sobre a liberdade de existir, e essa liberdade de existir, ela também vem com a liberdade de escolha, e se eu tenho a consciência e eu consigo entender as consequências do meu uso, por que não escolher fazer o uso de determinada substância, seja da bebida alcoólica, seja da maconha, seja de qualquer outra substância que você use em um momento que seja de lazer, como recreativo, ou até mesmo que você use de forma religiosa, igual no caso do Daime, onde fazem uso da ayahuasca, ou então que você possa usar também para fins religiosos que são íntimos seus e você acha que naquele momento que você usa você consegue ter uma conexão maior com a sua espiritualidade, com a sua fé, por que não, né? Eu acho que a gente precisa começar sim a falar
do uso de drogas com mais naturalidade, com mais tranquilidade, para que as pessoas possam se sentir confortáveis em chegar e conversar até mesmo com o psicólogo a respeito do uso, né? De uma forma saudável, de uma forma a ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. E para finalizar, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e escolhi duas para a gente poder falar aqui rapidinho sobre elas. Uma foi a respeito do cigarro eletrônico de nicotina, se ele era interessante de usar ou não, se fazia mal ou não. Gente, faz mal do mesmo jeito, não é legal usar, não vai diminuir o vício, não vai fazer você largar o cigarro. Tem que tomar cuidado também com o cigarro eletrônico, da mesma forma que o cuidado ele tem que ser tomado com o cigarro normal. Então não adianta usar um para poder minimizar o uso do outro, porque na verdade você não vai estar tendo um efeito, né, satisfatório, você não vai estar reduzindo os danos ali que a nicotina causa ao organismo. E uma outra que eu escolhi para a gente falar rapidinho é sobre as interações de substância e os efeitos no cérebro. Eu vou deixar para vocês uma tabela onde tem mais explicadinho as interações de substância para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas já vou avisando que esse é um tema que dá pano para manga, tem muito conteúdo pra gente falar sobre. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre, deixa aqui nos comentários que eu programo um próximo vídeo pra gente poder falar melhor sobre essas interações, mas eu já adianto que é arriscado você fazer a interação de substâncias, principalmente se você não sabe exatamente o que tem naquela substância que você está usando. Então, se você usa uma substância depressora junto com uma substância que tem efeitos de alucinação, junto com uma substância que excita o sistema nervoso, você causa um boom no seu sistema nervoso e ele não entende muito bem o que é que está acontecendo ali dentro dele, porque é efeito de todos os tipos. Então a gente tem que tomar cuidado com as interações. Nessa tabela fala direitinho para vocês como que funcionam as interações e tudo mais, e sobre os efeitos no cérebro a gente pode trabalhar em um próximo vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo oficial com conteúdo falando sobre um dos maiores tabus da nossa humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima!